Uma das maiores mentes do século XX desaparece sem deixar rastros. Cartas e testemunhos são usados como pistas para o que teria acontecido com ele. Quase 90 anos após, o desaparecimento de Ettore Majorana ainda é um dos maiores mistérios do século passado. Apenas quem assistir até o final irá saber tudo sobre essa história intrigante e cheia de reviravoltas. Você está no Teoria 78. A história das ciências está repleta de gênios, mentes puras, perfeitamente preparadas para compreender o mundo e descobrir seus mecanismos ocultos. Nesse clube de prodígios, é impossível estabelecer uma hierarquia, pois afinal, com base em que critérios deveríamos fazê-lo? No entanto, um homem se arriscou a essa tarefa, classificando-os em 3 categorias distintas. Esse homem se chamava Enrico Fermi, um grande físico italiano que viveu entre os anos de 1901 e 1954. Ele disse: há várias categorias de homens de ciência. Os cientistas de segunda classe, homens da periferia incapazes de se conectar com o cerne da ciência, os cientistas de primeira classe, que fazem descobertas de grande importância, fundamentais para o desenvolvimento da ciência, e finalmente os gênios, da estirpe de Galileu e Newton. Majorana é um deles. Ele tem dons que são únicos no mundo. Fermi fez essa afirmação em 31 de março de 1938, poucos dias após o desaparecimento de Ettore Majorana, para explicar às autoridades do Estado as razões pelas quais a mobilização de todos os meios para encontrá-lo era essencial. Localizar Majorana deveria ser uma prioridade nacional. Majorana nasceu em Catânia, na Itália, em 1906. Ele era um prodígio desde criança e demonstrou aptidão precoce para a matemática. Ele ingressou na Universidade de Roma aos 16 anos de idade, inicialmente para estudar engenharia, mas depois mudou de ideia e começou a realizar pesquisas na área da física sob a orientação de Enrico Fermi. Majorana publicou diversos artigos e continuou sua pesquisa sob a orientação de Fermi, obtendo seu doutorado em física teórica. Após a graduação, Fermi incentivou Ettore a deixar a Itália com uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa. Ele concordou e foi para a Alemanha, onde conheceu Werner Heisenberg, um dos descobridores da mecânica quântica. Majorana e Heisenberg se tornaram amigos próximos, e Majorana foi profundamente influenciado pelo trabalho de Heisenberg. Porém, no período em que Majorana esteve na Alemanha, os nazistas haviam chegado ao poder e a situação política estava cada vez mais instável. Antes de regressar à Itália, Majorana também passou um tempo em Copenhague, na Dinamarca, onde trabalhou com Niels Bohr, ganhador do Prêmio Nobel em Física. Ettore publicou cerca de 9 artigos de pesquisa ao longo de sua vida, e em 1937, aos 30 anos de idade, publicou seu último artigo intitulado Sobre a simetria da teoria dos elétrons e prótons, o mais importante deles. Antes de seu desaparecimento, Majorana se tornou cada vez mais recluso e isolado. Ele estava preocupado com a situação política na Itália, que era governada pelo ditador Benito Mussolini. Apesar do sucesso de suas publicações e estudos, Ettore nunca achava que seu trabalho estava bom o bastante, motivo pelo qual não gostava de expor seus artigos, dar aulas e palestras. Inesperadamente, em 1937, ele informou ao seu amigo Giovanni Gentili que estava disposto a dar aulas novamente, que lhe disse que havia uma vaga aberta na Universidade de Palermo, vaga para a qual ele se candidatou. Apesar disso, outro candidato obteve a vaga, mas a universidade não estava disposta a perder Ettore, por isso foi criado um cargo especialmente para ele. Na ocasião, ele conheceu Antonio Carrelli, que se tornaria um amigo e seu diretor. Ele deu aula nos meses seguintes, sem mostrar sinais óbvios de cansaço, embora estivesse um pouco frustrado com a dificuldade que seus alunos tinham em acompanhá-lo em seus cálculos rápidos. Então foi o fim. Você já se inscreveu em nosso canal? Isso é muito importante para o nosso crescimento e não custa nada para você. Inscreva-se e receba semanalmente vídeos sobre ufologia, casos sobrenaturais e misteriosos, assim como o caso de Ettore Majorana, que na sexta-feira, dia 25 de março de 1938, escreveu para o diretor da Universidade de Palermo, Antonio Carrelli. A carta dizia: Nápoles, 25 de março de 1938. Caro Carrelli, tomei uma decisão que agora é inevitável. Nessa decisão não há egoísmo, mas percebo que meu desaparecimento repentino pode causar problemas para você e seus alunos. Portanto, peço que me perdoe, especialmente por ter decepcionado sua confiança, sua sincera amizade e a simpatia que você demonstrou por mim nos últimos meses. Peço também que lembre de mim com carinho aqueles que tive o prazer de conhecer e apreciar em seu instituto. De todos eles, guardarei boas lembranças, pelo menos até às 11 horas dessa noite, e se possível até depois. E Majorana. Sobre a mesa de seu apartamento no Hotel Bolonha, em Nápoles, Ettore havia deixado um envelope escrito do lado de fora: A minha família. Dentro do envelope, havia uma pequena mensagem que dizia: Nápoles, 25 de março de 1938. Só tenho um desejo: que não se vistam de preto.
Se vocês querem respeitar o hábito, usem, mas durante não mais de 3 dias, algum símbolo de luto. Depois lembrem-me, se puderem, em seus corações e me perdoem. Com afeto, Ettore. Então, após ter retirado todos os seus 5 meses de salário referentes aos primeiros meses de trabalho na Universidade de Palermo e carregando seu passaporte, Ettore subiu em um navio em Nápoles com destino a Palermo. Contudo, na manhã seguinte, ele desembarcou na cidade de Palermo e prontamente escreveu um telegrama a Carrelli, dizendo a ele que deveria desconsiderar a carta que havia enviado no dia anterior. Feito isso, ele se instalou no Hotel Soli de Palermo. Usando o papel timbrado deste hotel de Palermo, escreveu e enviou mais uma carta a Carrelli. Palermo, 26 de março de 1938. Querido Carrelli, espero que você tenha recebido juntos o telegrama e a carta. O mar me recusou, e amanhã voltarei ao Hotel Bolonha, de Nápoles, viajando talvez com esta mesma carta. Entretanto, pretendo desistir do ensino. Estou à sua disposição para maiores esclarecimentos. Com afeto, E. Majorana. Na manhã seguinte, um domingo, Ettore novamente embarcou no navio que fazia o percurso entre Palermo e Nápoles. Contudo, durante a viagem, ou logo em seguida, ele desapareceu. Se você está gostando do vídeo de hoje, saiba que ele foi sugerido por um inscrito do canal. Se você conhece ou quer saber mais sobre alguma história interessante, deixe a sugestão nos comentários. Talvez ela possa se tornar tema de um de nossos vídeos. Voltando para a história, apesar de todo o esforço policial para encontrar Ettore Majorana, ele nunca foi localizado. 5 anos após, ele foi declarado presumidamente morto. Por isso, a primeira teoria que vem à cabeça de todos é a de que ele teria tirado sua própria vida durante a viagem de navio. Esta seria uma explicação racional e plausível para que seu corpo nunca tenha sido encontrado. Porém, alguns meses depois do desaparecimento de Ettore, o professor Strazzeri, docente de geometria na Universidade de Palermo, que coincidentemente tinha viajado na mesma cabine de 3 lugares do navio que saiu de Palermo com destino a Nápoles, escreveu ao Dr. Salvatore, irmão de Ettore: Querido Sr. Majorana, estou absolutamente convencido de que se a pessoa que viajou comigo era seu irmão, ele não tirou a sua própria vida, pelo menos até chegarmos a Nápoles. Pois quando eu me levantei, estávamos na frente do porto de Nápoles e muitos passageiros estavam sobre a ponte do navio, pois o dia já estava claríssimo. Volto a repetir, se o jovem que viajou comigo era seu irmão, ele com certeza não tirou sua própria vida até a chegada do navio em Nápoles. Palermo, 31 de janeiro de 1939. Apesar de professor Strazzeri dizer se o jovem que viajou comigo era seu irmão, é pouco provável que ele tenha se confundido, pois esteve na mesma cabine que o provável Ettore Majorana. Então, com base nesse testemunho, muitos acreditam que a possibilidade de Ettore ter tirado a sua vida no navio é pouco provável, sendo quase impossível isso ter acontecido. De qualquer forma, há quem acredite que ele realmente tenha feito isso consigo mesmo. Quem acredita nisso, diz que ele pode ter cometido este ato por um de 2 motivos: não colaborar na construção da bomba atômica ou por algum problema de saúde. De acordo com a primeira hipótese, sabe-se que no Natal de 1938, as experiências de Fermi e seus colaboradores foram interpretadas corretamente. Desde 1934, eles faziam testes para atingir a fissão nuclear do urânio. Porém, como sabemos, essa interpretação correta não havia acontecido antes de Majorana desaparecer, e é pouco provável que ele, sozinho, tivesse percebido a importância dessas experiências e concluído que elas poderiam colaborar com a construção da bomba atômica. Segundo Leonardo Sciascia, escritor italiano que fez algumas pesquisas sobre a história de Ettore Majorana, o físico havia compreendido o rumo que a física estava tomando naqueles anos próximos à Segunda Guerra Mundial. O lançamento da grande bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima estava no horizonte, e talvez ele tenha percebido a violência com que essa pesquisa estava sendo conduzida, e o que isso significaria para a humanidade. Então, ele intuiu o caminho que o mundo estava seguindo, e é por isso que alguns acreditam que ele tenha encerrado a sua vida de maneira precoce. Quanto à segunda hipótese, há quem acredite que Ettore poderia estar com problemas de saúde, e que antes de sofrer com a sua doença, ele mesmo tenha colocado fim à sua vida. Há outros que acreditam que problemas psiquiátricos podem ter levado o físico a decretar o final de sua vida. Porém, como ele não fez isso no navio, onde o corpo poderia facilmente sumir, o que ele pode ter feito para jamais ter sido encontrado? Isso é algo que joga contra as teorias de que ele tenha decidido encerrar a sua vida precocemente. Há quem defenda que Ettore Majorana tenha se mudado de país e ajudado em pesquisas científicas em outro lugar. Para embasar essa teoria, seus defensores alegam que o físico era contrário ao regime político da época na Itália e que não gostaria de ter os seus estudos utilizados por seu país naquele momento. O fato de ele não fazer questão de publicar artigos, dar aulas e palestras, seria a explicação para o fato de ele nunca mais ser aparecido, apesar de ter colaborado com estudos em outros países.
Uma teoria curiosa seria de que Majorana tenha ficado recluso em um convento ou lugar isolado. Você se lembra da carta escrita pelo professor Stradizzeri ao irmão de Ettore? Aquela em que o professor diz que viajou com o físico e que ele desembarcou do navio em Nápoles? Nesta carta havia um PS, um pós-escrito. O PS dizia: "Me perdoe se eu tenho a audácia de sugerir-lhe de procurar se seu irmão não se fechou em algum convento, como aconteceu outras vezes com pessoas não muito religiosas em Monte Cassino, me parece." Acontece que essa possibilidade também era defendida pelo testemunho de um padre jesuíta. Na edição de 17 de julho de 1938 do jornal Domenica del Corriere, foi publicada uma foto de Ettore Majorana com o título "Quem o viu?". Um padre jesuíta da cidade de Nápoles reconheceu o homem da foto, Ettore, como sendo um rapaz que se apresentou, muito agitado, ao padre superior de uma igreja chamada Jesus Novo, pedindo para ser recebido e manter uma vida religiosa dali em diante. Porém, o que se sabe é que, por conta das dificuldades burocráticas, o jovem agradeceu, pediu desculpas e foi embora. Se ele desapareceu voluntariamente, uma das teorias mais populares é de que Majorana fugiu para a Argentina, onde viveu sob uma identidade falsa. Há uma testemunha que afirma ter visto Majorana em Buenos Aires em 1955. A testemunha viu Ettore Majorana em um restaurante. Ele estava usando um chapéu e óculos escuros, e estava com um grupo de pessoas. A testemunha dizia ter certeza de que era Majorana por causa de seus olhos distintivos. Essa história foi contestada por outras pessoas que conheciam Majorana, que disseram que a testemunha era dada a exageros. Outra teoria é que Ettore foi para a Venezuela. Disse que ele escreveu e enviou uma carta da Venezuela em 1959. A carta estava endereçada à sua mãe e detalhava que Majorana estava vivo e bem, morando na Venezuela. No entanto, não há como verificar a autenticidade da carta. Porém, em 2008, um mecânico chamado Francesco Fasani, que havia vivido muitos anos na Venezuela, afirma ter conhecido Ettore Majorana, ou melhor, ele diz e afirma ter conhecido um certo Sr. Pini, um italiano muito tímido e reservado, que não gostava de forma alguma de ser fotografado. Para apoiar essa afirmação, Francesco Fasani trouxe uma fotografia de um homem em 1955, que se assemelhava muito a Ettore Majorana. Por conta disso, uma investigação foi iniciada pela Polícia Especial de Roma, baseando-se na fotografia e na credibilidade do Sr. Fasani, que parecia ser uma testemunha importante. De fato, suas palavras parecem ser confirmadas pelas semelhanças encontradas na fotografia com Ettore Majorana. No entanto, há mais na história. O Sr. Fasani também entregou um cartão postal à Polícia Especial de Roma, que havia sido enviado por Quirino Majorana, tio de Ettore Majorana, a um americano chamado W.W.E. Godlin. Esse americano havia recebido um cartão postal do tio de Ettore Majorana. Até aqui, pode não parecer nada estranho, mas a reviravolta na história acontece quando o Sr. Fasani encontra esse cartão postal no carro do Sr. Pini, o suposto Ettore Majorana. Em 2015, a Promotoria de Roma decide encerrar a nova investigação, estabelecendo que Ettore Majorana viveu na Venezuela no período de 1955 a 1959, onde o Sr. Fasani o encontrou várias vezes. Essa conclusão resolve apenas parcialmente as dúvidas e o fascinante mistério sobre o desaparecimento de Ettore Majorana, pois se ele realmente viveu na Venezuela, por que ele estava lá? E mais importante, o que aconteceu com a sua vida? Ele, que era uma mente brilhante da física, continuou suas experiências naquele período, talvez trabalhando para outra pessoa, ou abandonou completamente a física de sua vida. Alguns anos após o desaparecimento de Majorana, Enrico Fermi foi entrevistado, e lhe perguntaram qual era a opinião dele sobre o desaparecimento de Ettore Majorana. Fermi então simplesmente disse que se Ettore Majorana tivesse decidido desaparecer completamente, dada sua grande inteligência, ele certamente teria alcançado esse objetivo. A mãe de Ettore nunca se convenceu de que o filho havia morrido, pois deixou em seu testamento a parte dele, de acordo com suas palavras, para quando ele voltar. E você? O que acha que aconteceu com Ettore Majorana? Se gostou da história, não seja tímido e deixe o like para o YouTube ficar sabendo disso. Dê uma passada em nosso Instagram, @teoria_78. Lá postamos vídeos sobrenaturais, avistamentos de OVNIs e tantas outras coisas que você não vê aqui. Até o próximo vídeo.